Boa tarde, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar na matéria de História, página 49. Formação do povo brasileiro. O Brasil tem um território imenso e por isso mesmo existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos, africanos, indígenas, europeus, árabes, asiáticos e muitos outros. Entretanto, podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro foram a europeia, a africana e a indígena. Somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro. Povos que contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Foram 3 as matrizes, ou seja, aquelas que estiveram em maior quantidade na nossa formação: brancos europeus, indígenas nativos e negros africanos. Da relação entre as pessoas dessas etnias, nasceram diferentes tipos mestiços. Branco mais indígena, mameluco ou caboclo. Branco mais negro, mulato. Negro mais indígena, confuso. Cafuso, gente. Página 50. Entretanto, a relação entre as etnias não se deu à forma equilibrada. Houve guerras, pois os europeus se apossaram das terras onde os indígenas viviam e estes não abriam mão delas nas disputas. Os africanos foram trazidos pelos europeus para o Brasil. Viviam na escravidão e também resistiam às situações impostas pelos europeus. Certamente, não podemos dizer que o país se constituiu de forma pacífica. Ao contrário, o sangue de muita gente foi derramado e, sem dúvida alguma, temos hoje heranças dessa história. No censo de 2010, do total de nossos habitantes, 47,7%, quase a metade, classificou-se como branco, cerca de 43,1% como pardo, 7,6% como negro, 1,14% como amarelo e 0,4% como indígena. É preciso tentar entender o porquê de quase toda a população se autodeclarar branca ou parda. Levantar questionamentos sobre o que aconteceu aos indígenas, que hoje constituem menos de 1% da população. Também é importante, já que nossas terras eram habitadas apenas por eles quando os europeus aqui chegaram. Pensar sobre isso nos dá uma dimensão de matança de indígenas que houve para a ocupação do território brasileiro atual. Página 51. Observe que, hoje, há mais pessoas se autodeclarando amarelas, ou seja, pessoas de origem asiática, que indígenas que já ocupavam o território. Isto nos leva a crer que muitas das pessoas daquela etnia vieram para o Brasil como imigrantes e aqui se fixaram. Além disso, é possível concluir que tiveram mais condições de se manter do que os próprios indígenas. É essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir de relações de dominação, exploração, imposição e aproveitamento entre pessoas de várias etnias. Entretanto, é preciso saber o que aconteceu historicamente para podermos compreender quem somos e como seremos. Aqui estão as imagens. E mesmo quando que atualmente há poucas pessoas não mestiças, pelo menos no Brasil, há leis vigentes cujo fundamento é diminuir diferenças históricas da relação entre as etnias matrizes. Vou pedir para vocês fazer a página 52 de atividade e a Pro volta para corrigir, tá bom? Um beijo a todos.